E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora resenhar sobre tudo que rolou na nona rodada da Premier League? Então, se você quer saber de tudo que aconteceu na nona rodada da Premier League, o seu tempo agora é comigo nessa próxima meia horinha que a gente vai resenhar bastante sobre os grandes acontecimentos dos jogos que agitaram a rodada da Premier League. Os principais jogos a gente vai resenhar aqui, é claro, você não perde nada. Desde já, gostaria que você fizesse aquela moral do dia, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, vai me ajudar bastante aqui no conteúdo para que o algoritmo do YouTube entregue cada vez mais conteúdos desse tipo, como é o caso da Premier League e as análises do futebol inglês aqui nesta rede social tão amigável. Além disso, gostaria que você também deixasse suas perguntas, as suas resenhas ali, os seus comentários sobre o seu time na Premier League. É sempre muito importante estar ali resenhando na barra de comentários do vídeo ali da Premier League. Então é bem legal a gente ficar ali nessa resenha bem bacana. E sem mais delongas, é claro, vamos direto dessa rodada, que foi uma rodada que tivemos muitas coisas legais acontecendo. Claro, temos o City como novo líder, mas também tivemos um clássico muito bem disputado entre Arsenal e Liverpool no Emirates Stadium, no empate 2-2. Tivemos derrota do Manchester United, hein? Manchester United que segue muito mal, e a gente vai falar também bastante disso. Como vamos falar do futebol também do Chelsea, que vem jogando muito bem e está fazendo uma campanha muito bacana. Então, fique aí ligado, porque vai ser bem legal essa resenha nessa próxima meia horinha aqui no canal. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui para a gente rapidamente já chegar nos resultados da rodada. Tivemos no domingão, então, o Chelsea vencendo o Newcastle por 2-1. Tivemos o Crystal Palace vencendo o Tottenham, hein? Placar importante, primeira vitória do Crystal Palace na competição, do Oliver Glasner após 9 rodadas. O Oliver Glasner conseguiu celebrar uma vitória aí no comando do Crystal Palace. Ele estava sob forte pressão, vitória por 1-0. O West Ham aplicou essa vitória para cima do Manchester United. O Manchester United muito mal, vamos falar muito disso aqui no nosso report aqui da Premier League. Além disso, o empate do Arsenal contra o Liverpool em 2-2, os jogos do domingo, né? Nos jogos do sábado também tivemos confrontos interessantes, empate em 1-1 entre Aston Villa e Bournemouth, com inclusive o Evanilson marcando o gol, hein? O brasileiro Evanilson nos acréscimos marcando o gol, salvador do Bournemouth, que arrancou ali 2 pontos do Aston Villa, que havia vencendo o jogo, né? Tava vencendo o jogo ali, quase ali computando 3 pontinhos na tabela, mas o Evanilson marcou o segundo gol dele na Premier League. Bem legal esse resultado. O Brentford, hein? O Ipswich estava muito bem no jogo muito movimentado, esse 4-3 aqui de virada. O Ipswich abre ali 2-0, o Brentford consegue a virada, o Belmo marcando 2 gols, hein? Bem legal aí o Belmo, jogador importante aí da Premier League, ele que é o vice-artilheiro da competição com 8 gols. E tivemos o Brighton empatando em 2-2 com o Wolverhampton, empate nada legal aqui para os Wolves, né? Num jogo importante, mas o resultado é muito mais ruim para o Brighton, que abriu 2-0, e o Wolverhampton conseguiu ali fazer o empate com o Ri e com o Matheus Cunha. No finalzinho, inclusive, o Brighton venceu esse jogo por 2-0 ali, faltando 3 minutos para o término do tempo regulamentar, tá, pessoal? Um negócio meio bizarro que aconteceu ali. Então, o Wolverhampton tem que sim celebrar esse pontinho fora de casa, que foi o que deixou o time fora da lanterna. O City com 1-0 para cima do Southampton, o gol do Haaland, e o Everton também contra o Fulham, com o Beto marcando o gol ali no finalzinho também, nos acréscimos. O Fulham que abriu o placar com o Iwobi, depois levou o empate no último lance do jogo. E o Nottingham Forest venceram na sexta passada o Leicester, com o Chris Wood marcando também gols importantes. Segundo, 2 gols dele no jogo, é o 7º gol dele no campeonato. Então, muito interessante também para o Chris Wood, que tem aí esse atacante raiz, né? Aquele trombador que tem sido importantíssimo aqui sob o comando do Nuno Espírito Santo. Nottingham Forest, que faz uma campanha muito legal, tá 2 pontos no G4, tá? E vamos passar aqui, ó,
a tabela de classificação da Premier League, ó. Os 10 primeiros, depois eu vou com a segunda parte da tabela, hein? City, primeiro colocado com 23 pontos. Depois é o Liverpool, vice-líder com 22. Arsenal e Aston Villa, terceiro e quarto colocados com 18 pontos. Chelsea na quinta colocação com 17. Brighton, sexto com 16. Aí vem o Nottingham Forest com 16 pontos, a sétima colocação. O Tottenham, hein, que perdeu na rodada, caiu pelas tabelas. 13 pontinhos, oitavo colocado. Brentford, nono colocado com 13 pontos também. E o Fulham é o décimo com 12 na segunda metade da tabela. Aí vem Bournemouth, 11º com 12. 12º Newcastle também, que perdeu na rodada para o Chelsea. 12 pontos também. West Ham, 13º com 11. Manchester United, 14º colocado com 11 pontos. Campanha horrorosa do United. 15ª colocação para o Leicester com 9 pontos. Perdão, Everton, 16º com 9 pontos. 17º lugar para Crystal Palace com 6 pontos. E aí, zona de rebaixamento com as 3 equipes que ainda não venceram no campeonato. Ipswich Town, 18º lugar com 4 pontos. Wolverhampton, 19ª colocação com 2 pontos. Southampton, 20º lugar com apenas 1 pontinho. Também, claro, é importante a gente falar porque muitos jogos ali mexeram na rodada. Mas vamos começar com esse jogo aqui, pessoal. Empate em 2-2 entre Arsenal e Liverpool. Jogo importante ali da nona rodada. Jogo que encerrou, inclusive tivemos transmissão live reaction no campeonato, né? No canal. Isso nós tivemos no canal esse live reaction bem legal. Nós estivemos ali comentando, narrando, eu na narração, Juninho nos comentários, desenhando tudo sobre o jogo e também sobre os resultados da Premier. E esse jogo aí foi um placar bem interessante, um jogo muito aberto, tá? Bastante legal de acompanhar. O Liverpool começou melhor, mas o Arsenal, logo numa boa esticada com o Ben White, lançou o Saka, que jogou muito bem depois de um bom tempo fora, aí, desde a data FIFA passada, quando se lesionou, ele desfalcou o Arsenal em alguns jogos aí, desde esse retorno da data FIFA. Ele foi muito bem na partida, fez uma jogada individual ali, driblou bem o Robertson no 1-1 e fez o gol ali no comecinho do jogo, aos 9 minutos. Depois, escanteio, Van Dijk de cabeça, depois a casquinha que o Luiz Dias dá na bola, a bola sobra para o Van Dijk no segundo pau e faz o gol de empate. Depois, antes do término ali do primeiro tempo, uma falta e uma cobrança muito bonita do Declan Rice, fazendo um efeito, e o Merino conseguiu escorar de cabeça para fazer 2-1. E aí, pessoal, o segundo tempo, o Arsenal, claro, teve várias situações interessantes que temos que falar e problemas, tá? Gabriel Magalhães saiu lesionado. O Arsenal se acomodou muito no resultado, né? O Arsenal sabia que segurar o resultado era importante, mas era um Arsenal com vários desfalques, né? Principalmente sem o Odegaard, que ainda se recupera de lesão no tornozelo. O Saliba estava suspenso, né? E tivemos a lesão do Gabriel Magalhães ali no comecinho do segundo tempo, que atrapalhou um pouquinho os planos do Arsenal e que também, evidentemente, tem que se virar ali, colocando o Kivior para jogar de zagueiro, uma situação bastante complicada. O Timber, que voltou também depois de um tempo parado por lesão, mas conseguiu fazer um bom jogo, bem seguro. E o Thomas Partey, que é o volante de origem, acabou virando o lateral direito, né? E, aliás, fez um grande jogo, muito seguro, jogador muito posicional, que ajudou ali a neutralizar o Luiz Dias, e o Gakpo, que depois entrou no segundo tempo no lugar do Luiz Dias, também não conseguiu fazer muita coisa por ali. Muito bem o experiente Thomas Partey fazendo um excelente papel ali na partida. E aí, o que acontece? Vem uma bola esticada da defesa para o ataque, buscando o Darwin Núñez, isso já aos 36 do segundo tempo. O Darwin Núñez, que não fazia um bom jogo, tá? Não fazia um bom jogo,
E aí, numa jogada individual do Darwin Núñez, ele consegue tocar para o Salah e o Salah conseguiu fazer o gol de empate. O Salah, que chegou a 6 gols na competição, além de 5 assistências, e o Salah conseguiram fazer o gol que decretou o empate. O Liverpool, que segue muito bem fora de casa, ainda não perdeu sob o comando do Arne Slot nessa temporada em jogos oficiais. O Liverpool, que ainda teve que fazer um jogo de muita calma no segundo tempo, mas teve as melhores chances. Foi o time que mais se lançou, ao ataque e criar mais oportunidades do que propriamente o Arsenal, que, como eu disse, muito combalido por conta dos desfalques e das lesões, né? O Martinelli novamente não foi muito bem, um jogador que aos poucos aí vem mostrando uma queda, faz um gol ali, faz um gol acolá, mas em jogo importante como esse, que era para ter a afirmação dele, por mais que ele tenha sido um jogador importante na vitória contra o Shakhtar na Champions League no meio da semana passada, ele poderia ter feito um jogo melhor, tá? Nesse duelo contra o Liverpool, mas é um Arsenal que ainda tenta buscar a melhor formação. Lembrando que o Calafiori também, perdão, gente, o Calafiori que ficou fora também por conta de uma lesão. E no final das contas, pessoal, é realmente para o Arsenal um ponto perdido, né? Porque jogou em casa. E o Liverpool, sabendo das dificuldades que é encarar o Arsenal em Londres, conseguiu um resultado bastante bacana dentro das possibilidades, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com o time do Liverpool. Perdão, gente, com a tosse aqui, o alergia, mas vamos tocando, mas vamos ver o que acontece com o Liverpool nas próximas rodadas. Lembrando que o Liverpool, na próxima rodada, pega o Brighton ao meio-dia, no dia 2 de novembro, próxima rodada, 10ª rodada. E o Arsenal encara o Newcastle no St. James Park. Jogo também importante para o Arsenal, que vai ter que buscar fora de casa esses pontos perdidos. Lembrando que nos últimos 2 jogos o Arsenal só pontuou 1 ponto apenas. Isso, é claro, fez com que o Arsenal perdesse frente para Liverpool e para o City nesse momento do campeonato. Está 5 pontinhos de distância ali do City, líder do campeonato, e 4 pontos do Liverpool, vice-líder do campeonato. O jogo em si ele foi muito interessante. Tivemos bastante embates interessantes, foi muito estudado, e as alas dos dois lados, né, tanto do lado do Arsenal, tanto do lado do Liverpool, foi sempre o caminho dali do mapa da mina em busca de criação de jogadas. A gente até olha o jogo com esse lado bastante crítico, mas as bolas alçadas e esticadas foram muito importantes para esse jogo, porque realmente as equipes no meio do campo ali não dava para fazer muitas triangulações porque estavam muito bem postadas, e o Arsenal principalmente porque já tem uma defesa e o Arteta tem o conhecimento de fazer um jogo bastante seguro defensivamente, mas o 2-2 foi de bom tamanho pelo que as equipes produziram do jogo ao longo dos ao longo dos 90 minutos, beleza? Vamos aqui passar para o segundo jogo aqui que a gente vai destacar, porque o Chelsea é o time mais legal de ver na Premier League, hein? Eu falo isso porque o Chelsea, pessoal, tem feito um papel muito interessante, é um time muito jovem, e é claro que time jovem é o time em formação. O time em formação é um time que erra, é um time que acerta, é um time que tem que aprender muito mais com os erros do que com os acertos, mas é um Chelsea que tem 19 gols já em 9 rodadas, né? Só perde para o City, que é o melhor ataque da Premier League até o momento, com 20 gols marcados. Mas o Chelsea, rapaziada, venceu e venceu bem o Newcastle, que fez até um bom jogo, tá? Criou algumas oportunidades, não contou com o Anthony Gordon, uma lesão de última hora, do lado do Newcastle, mas o Chelsea fez um jogo muito interessante, né? O Chelsea que saiu de campo até muito satisfeito com esse resultado, e aí a gente vai trazer um pouquinho das estatísticas, porque o Chelsea finalizou 17 vezes, contra 11 do Newcastle nesse jogo, 7 finalizações no alvo, inclusive, do Chelsea,
mas a posse de bola praticamente igual, 51-49, as duas equipes bastante com equilíbrio, né? Então, vamos aos números, porque o que acontece? O Jackson, muito bem, tá? O Nicolas Jackson, 6 gols e 3 assistências na Premier League para ele, o jogador senegalês sendo muito importante para mim, o cara da rodada, ajudou a construir e fez um grande jogo, o Nicolas Jackson. O Cole Palmer também deixou dele ali no comecinho do segundo tempo. Aliás, o Chelsea teve um gol anulado do Cole Palmer logo no comecinho da partida, ali por volta dos 5 minutos. E o Isaac marcou o gol do Newcastle, o atacante sueco que tem sido fundamental aí nesse time do Newcastle, e foi bem legal de acompanhar também esse jogo que aconteceu um pouquinho antes ali da partida entre Arsenal e Liverpool, jogo das 11, né? Tivemos vários jogos às 11, né? E o Chelsea do Maresca foi bem contra o Panathinaikos no jogo da Conference League, vitória pelo placar de 4-1, jogando muito bem com um time bastante mudado, né? Um time misto, mas foi um Chelsea muito interessante. E olha, esse Chelsea contou com o Reece James pela segunda vez desde o seu retorno na rodada passada contra o Liverpool como titular, né? Teve o Malo Gusto também atuando na esquerda, o Cucurella, que estava suspenso na rodada passada, ficou no banco, mas foi a mesma formação. O Pedro Neto, muito importante também, o camisa 7 do Chelsea. O Madueke também uma peça fundamental no time. Como também tivemos espaço também para o Mudryk jogar, o Nkunku também jogar. O Nkunku foi um dos investimentos mais pesados aí do Chelsea nos últimos anos, mas por conta das lesões ainda está no banco e não está conseguindo ainda ganhar essa titularidade, mas é um cara que está sendo ali bastante monitorado pelo Maresca por ser um jogador bastante interessante, porque pode atuar tanto como centroavante, mas também atuando pelo lado esquerdo do ataque, né? E onde é a maior concorrência desse time do Chelsea, que tem o Pedro Neto, tem o Mudryk, tem o próprio Nkunku, enfim, o João Félix pode jogar por lá também, o Sancho pode jogar por lá também. Então, assim, é muito interessante porque a briga é muito forte nesse setor. Então, o Chelsea tem ali um pouquinho mais de briga ali pela posição, porque nem todo mundo pode jogar, na verdade. Então, é um Chelsea que joga muito, muito solto, como eu disse, 19 gols. Claro, tem os erros individuais. O Caicedo sendo o dono desse meio de campo já desde o início da temporada e ajudando muito bem. O Lavia, que tem deixado o Enzo Fernandes no banco pela segunda rodada consecutiva na Premier League, isso é um fator bastante interessante da gente falar também, mas é um Chelsea que joga um futebol muito interessante, principalmente esse cara aqui, ó, Cole Palmer, para mim, o melhor jogador da Premier League nesse início de temporada, aí, se a gente pegar ali esse primeiro quarto da Premier League, que vai ser disputado já na próxima rodada, essas 10 primeiras rodadas, a gente escolheu o melhor jogador. Para mim, o Cole Palmer tem sido muito legal, porque desde que ele saiu do City, veio para o Chelsea, se transformou, né? Um jogador muito importante, e ele, um cara tão franzino, né? E jogando com uma elegância como ele joga, tem sido muito bacana ver o Cole Palmer atuando. O Chelsea, na próxima rodada, senhores, vai pegar o Manchester United em Old Trafford. Jogar 1h30 da tarde no dia 3, domingão, tá? Então vai ser um jogo carne de pescoço aí pro Chelsea, mas o Manchester United também tá numa fase que tá uma beleza também, né? E pro outro lado, o Newcastle vai pegar o Arsenal às 9h30, jogo no dia 2, feriado de finado, sabadão, 9h30 da manhã. E vamos ver esse duelo entre United e Chelsea, que promete ser bem interessante. E, claro, a gente vai passar aqui para o próximo jogo, tá? Porque o próximo jogo também envolve o quê? O próximo adversário do Chelsea. E o próximo adversário do Chelsea, pessoal, é o Manchester United, que vai muito mal, né? O West Ham é um dos piores times aí, dos que mais investiram em contratações. O West Ham, que com o David Moyes, todo mundo falava que já tinha dado e tudo mais. Só que o David Moyes saiu do West Ham e o West Ham trouxe o Lopetegui. E claro, com o investimento que trouxe aí, né? Trouxe Soler, trouxe Todibo,
trouxe o Kilman, né? Trouxe uma galera legal aí para reforçar esse time. O Ambissaca, vários jogadores aí chegando aos Hammers e o time piorou, cara. Piorou assim de forma absurda. É o West Ham 13º colocado com 11 pontos. O Manchester United abusou de perder gol, tá? Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo perdeu muito gol. E, inclusive, o Dalot perdeu um gol sem goleiro. Porque ele fez tudo certo, driblou o goleiro, gol livre, ele chutou a bola lá nas nuvens, lá no Thames ele chutou a bola. E a situação do Manchester United não é nada legal, cara, porque é a quarta derrota, o Ten Hag está sob forte pressão, mas assim, está sob forte pressão já faz um bom tempo, né? E no final das contas, ninguém demite o Ten Hag. Já tem motivos de sobra para demitir o Ten Hag, que faz uma campanha muito ruim, né? Sendo que não ganha nem na Europa League, né? São 3 empates, empatou no meio de semana com o Fenerbahçe do Mourinho. O Manchester United realmente está vivendo um momento assustador, assim, né? O Summerville marcou aos 29 para o West Ham, uma saída errada do United. Depois o Casemiro, de cabeça, conseguiu fazer o gol de empate do Manchester United. Todo mundo esperava que o Manchester United ia conseguir dar aquele push em busca da virada, mas na verdade foi o Gerald Bowen de pênalti que marcou o pênalti que o De Ligt fez e que eu não daria, tá? O pênalti foi muito mandrake, ao meu ver, mas a arbitragem não tinha dado o pênalti, o VAR pediu para revisar, o VAR intervencionista nesse caso acabou fazendo com que a mudança do campo, a ordem do árbitro fosse mudada, né? Então o árbitro acabou mudando ali a decisão. Pênalti, o Jared Bowen não tem nada com isso, deixou o gol dele, gol importante para o West Ham vencer. Lembrando que o West Ham só venceu os times lá de baixo, venceu Crystal Palace e Ipswich, e agora venceu o Manchester United, mas é um time muito ruim, e o Lopetegui, claro, ainda segue pressionado, mas conseguiu dar um respiro ali por conta dos péssimos resultados e também do futebol apresentado, né, pelo West Ham. Paquetá muito mal, foi substituído também na partida. Foi um jogo muito ruim do West Ham, que não contou com o Mohamed Kudus, que estava suspenso depois de ter sido expulso no duelo contra o Tottenham. O West Ham vinha de uma derrota de 4-1 para o Tottenham e conseguiu essa vitória contra o Manchester United. E o United desperdiçou ali uma oportunidade de ouro de somar pontos diante de uma equipe muito fragilizada que é a do West Ham. Agora, ponto importante, né? O West Ham na próxima rodada aqui, rapaziada, só para a gente não perder aqui o fio da meada, vai encarar o Nottingham Forest. E o Nottingham Forest que venceu o Leicester na rodada por 3-1, né? Com o Chris Wood indo muito bem. E o Nottingham Forest, como eu disse, está ali na 7ª colocação, a 2 pontos do G4. O Nottingham Forest que é um time muito forte, tá? Fez uma boa janela de transferência, estruturando devagarzinho ali com as peças que chegou. O Murilo fazendo um ótimo campeonato e com certeza vai ter espaço em um time maior na próxima temporada da Premier League, não tenha sombra de dúvidas, mas é uma campanha muito legal que o Nuno Espírito Santo está fazendo ali com o Nottingham Forest. Interessante demais, mas é um duelo pro West Ham bem perigoso, tá? Fora de casa, jogo no The City Ground, no dia 2 de novembro, ao meio-dia, tá? Outro jogo aqui da rodada para a gente seguir falando, pessoal, duelo entre Crystal Palace e Tottenham, hein? E o Tottenham foi mal, hein? O Tottenham, numa jogada errada da defesa, fez com que o Mateta abrisse o placar aos 32 minutos. Depois disso, o Maddison teve oportunidade, o Van der Ven teve bola na trave, o Crystal Palace com o Eze também desperdiçou muitos gols, mas no final das contas acabou saindo de bom tamanho essa vitória do Palace, que jogou em casa no Selhurst Park e conseguiu uma importante vitória do Tottenham, que não consegue engrenar, né, pessoal? Muito doido isso. Consegue golear o West Ham pelo placar de 4-1 de virada, né? O Richarlison entrou durante o jogo, o Solanke muito mal, né? O Solanke já havia sido reserva no jogo do Tottenham no meio de semana, em que o Richarlison marcou, inclusive, que foi inclusive um resultado muito importante para os Spurs ao longo da semana passada pela Liga Europa contra o AZ Alkmaar, né? Vitória por 1-0 do Tottenham. Agora, fica difícil, né?
o Richarlison voltando, quer ganhar espaço. Eu acho que tem que dar espaço mesmo para o Richarlison, porque o Solanke é o maior investimento da janela inglesa. O Tottenham desembolsando aí rios de dinheiro, de 65 milhões de euros, para contratar o Solanke. O Solanke muito mal, não consegue ser eficiente, não faz o ataque do Tottenham produzir, e dessa vez deu tudo certo. Tudo certo não, deu tudo errado, quer dizer, pro Tottenham, deu certo pro Crystal Palace e conseguiu vencer essa partida muito legal ali do Oliver Glasner, inclusive respirando um pouquinho mais leve, né, depois dessa partida, porque foram 14 finalizações do Crystal Palace, sendo 6 no gol contra 11 do Tottenham, apenas 3 no alvo. O Tottenham teve posse de bola, voltou a ter volume de jogo, mas não conseguiu traduzir isso em grandes oportunidades para tentar fazer gols. E o time do Crystal Palace com boas peças, tá? Boas peças mesmo, porque tem Guerri, tem o Lacroix, tem o Trevor Chalobah, que veio do Chelsea, tem o Lerma, tem o Orton, que é muito jovem ainda, mas é um volante de qualidade, esteve na Eurocopa com a Inglaterra, tem o Eze, tem o Mateta, ou seja, tem jogadores interessantes nesse time do Crystal Palace que pode fazer uma campanha melhor do que essa, mas quem sabe essa vitória dá um impulso aí do Crystal Palace para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Para o Tottenham é isso, é aquela gangorra, essa irregularidade. Não é nada bom para o trabalho inicial do Ange Postecoglou, porque o time do Tottenham está ali na 8ª colocação, ganhou 4, empatou 1 e perdeu 4, fez 18 gols, tomou 10, mas nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. E na próxima rodada, rapaziada, pega o Aston Villa. O Aston Villa que deixou escapar 3 pontos em casa. Como eu disse, o Evanilson fez o gol nos acréscimos. O Ross Barkley fez o primeiro gol do Aston Villa no Villa Park ainda no segundo tempo, ali por volta de 30 minutos do segundo tempo, e aí o Evanilson marcou o gol que fez o crime ali, e uma bela pontuação também para o Bournemouth, estar ali na meiuca da tabela, mas tem que abrir o olho, tá? Tem que abrir o olho, porque o Tottenham vai jogar contra o Aston Villa no domingo, dia 3, às 11 da manhã, duelo importante aí da rodada para o Tottenham, jogo em Londres, tá? O Aston Villa vai até Londres encarar o Tottenham. Por sua vez, o Crystal Palace, pessoal, vai jogar contra o Wolverhampton, duelo lá de baixo, importantíssimo duelo, mas é fora de casa no estádio Molineux, estádio que o Wolverhampton precisa ajudar ali com a força da torcida, depois do bom empate que teve ali, buscando o resultado contra o Brighton, com o Matheus Cunha marcando. Então o Wolverhampton vai para esse jogo importante aí, em busca da primeira vitória na competição, e o Crystal Palace sabendo da necessidade de ganhar fora contra o concorrente direto na briga ali contra o rebaixamento. Lembrando que nós estamos na 10ª rodada e já se foi aí um quarto do campeonato, né? Então tem que falar bastante sobre isso. E para a gente encerrar aqui, pessoal, Manchester City, tá? Manchester City conseguiu uma vitória muito importante para cima do Southampton pelo placar de 1-0, muito protocolar, tá? Mas é aquilo, o Guardiola tem, como é que fala, pacto, o time totalmente desfalcado, isso é muito importante a gente falar, né? O City totalmente desfalcado, fez 1-0 logo no comecinho com o Haaland e depois só controlou o jogo, só teve uma chance ali que o Southampton teve ali durante o antes do intervalo, inclusive. Eu até peguei aqui para a gente anotar e falar, porque o City ele estava vencendo por 1-0 esse jogo, evidentemente, e aí o nosso time do Southampton assustou com a bola no travessão, tá? Assustou com a bola no travessão e foi assim, bola que assustou demais aí o time do City, e que foi ali uma situação bastante complicada, mas foi a única chance aí do Cameron Hart ali na busca de tentar um empate, mas para o City ficou de ótimo tamanho, tá? Ótimo tamanho mesmo esse resultado, que fez com que o time do City saísse do Etihad Stadium com a liderança, né? E, claro, com uma vitória bastante interessante, porque é um City que tem as lesões, tem os problemas, tem toda uma situação complicada aí para administrar. O Guardiola sabe muito bem disso,
Então é complicado para o time do City ter esse controle, mas é um time que está muito bem, está tendo uma boa proposta de jogo, está muito interessante ver esse City jogar, e evidentemente que, claro, a gente gostaria de ver o City ainda mais fazendo um futebol seguro, e está fazendo. Não contou com o Grealish, não contou com o Doku, não contou com o Kyle Walker, o Rodri está fora da temporada, De Bruyne ainda se recuperando. Então, assim, complicada a situação em termos de desfalques, mesmo assim, aos trancos e barrancos, com o time ali com os desfalques, o City está vencendo e segue o quê? Com uma situação bem interessante. O City tem, em casa, já tem uma das maiores sequências sem perder em casa, são 35 jogos, já igualando o Manchester United do Ferguson do ano de 94, que ficou 35 jogos também sem perder em casa, e sem falar que o City já é a terceira maior série invicta da história da Premier League, com 32 partidas sem perder na competição. A última vez foi em dezembro de 2023, quando perdeu para o Aston Villa no Villa Park. E o último jogo que o City perdeu em casa foi para o Brentford em 2022, hein? Ou seja, a temporada retrasada, na 16ª rodada, o Brentford que venceu por 2-1. Lembrando que o Chelsea tem 40 jogos de invencibilidade na Premier League entre outubro de 2004 e novembro de 2005, e o Arsenal, o maior recordista, o Arsenal, claro, dos campeões invictos, né, com 49 jogos sem perder entre maio de 2003 e outubro de 2004. Essa é a maior sequência de invencibilidade da Premier League em jogos dentro e fora de casa. É absurdo, galera. Vou falar para vocês, porque o City, mesmo com os problemas, fez uma boa partida contra o Sparta Praga, com o Haaland fazendo golaço. O Haaland, inclusive, marcou o seu primeiro gol depois de 3 partidas na seca, né? Não estava marcando, mas voltou a marcar na Premier League. O Haaland foi muito bem contra o Sparta Praga, marcando 2 gols, inclusive um golaço no estilo Ibrahimovic. Foi bem bacana acompanhar esse gol. E, pessoal, realmente é um time que tem de se estudar, porque é muita resiliência, muita competitividade. O Matheus Nunes, que é o jogador que estava um pouco encostado ali, sem muita chance, agora sem tipo De Bruyne e sem o Rodri, já tem 4 assistências e 2 gols na temporada, cara. E está sendo um jogador muito importante para o City, mesmo com as ausências, né? O Savinho fez outro jogo muito seguro, mas segue ainda em busca do seu primeiro gol com a camisa do City. Mas é muito interessante a gente acompanhar esse time do City também, que tem feito um bom papel. E é claro, o Guardiola tem muitos planos para esse time. Lembrando que o Guardiola está no seu último ano de contrato e vai encarar o Bournemouth na próxima rodada fora de casa, ao meio-dia, tá? Já o time do Southampton vai jogar em casa contra o Everton, que empatou contra o Fulham por 1-1. O Ayoub fez o primeiro gol e depois o Beto marcou o gol do Everton nos acréscimos. Inclusive, aqui nós temos um pouquinho falando do Aston Villa, né? Temos aqui falando um pouquinho do Brighton, que a gente falou também do duelo contra o Wolverhampton. Mas é isso, pessoal. Então, só para a gente encerrar aqui, vou até compartilhar aqui a tela, para a gente falar o quê? Dos jogos que virão na próxima rodada. Lembrando que tem Copa da Liga Inglesa também nesse meio de semana aí, com jogos interessantes também. Mas temos aqui, Newcastle às 9h30 da manhã encarando o Arsenal no dia 2. Depois temos Bournemouth City ao meio-dia. Esses jogos no dia 2. Ipswich e Leicester também ao meio-dia. Liverpool e Brighton também às 12 horas. Nottingham Forest e West Ham também ao meio-dia. E Southampton e Everton também às 12 horas. 5 jogos no meio-dia. Depois, às 12h30, o encerramento da rodada de sábado, Wolves e Crystal Palace. No domingo, Tottenham e Aston Villa às 11 da manhã, o Manchester United encarando o Chelsea às 1h30, e depois temos o Fulham encarando o Brentford, jogo importante também da rodada,
aí são os jogos que a gente vai acompanhar aí ao longo da rodada. O Fulham que joga contra o Brentford só na segunda-feira, no encerramento da 10ª rodada. E é isso, hein, pessoal? Fechamos aqui a nossa rodada Premier League, resumão, né? Mais de 34 minutos aqui de muito conteúdo para vocês. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também acompanhar aqui tudo o que é o melhor da Premier League aqui no canal. E a gente volta em breve com mais um resumão. Ao final da 10ª rodada, estou aqui de volta para a gente fazer mais um vídeo bem legal aqui para a gente acompanhar. E isso aqui foi o resumão da 9ª rodada. Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal, beleza? Um forte abraço, tamo junto, uma ótima semana. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.